consigo fazer uma fala, através da escrita mesmo. Então, né, está aí a nossa mesa, uma geografia afetiva, literatura e sabores geográficos. Nesse sentido, agradeço o precioso e saboroso convite para compor esta mesa sob a coordenação de Valéria Aguiar, na Universidade de Juiz de Fora, ladeada aqui por Tiago Vieira Cavalcante, meu grande amigo das letras. Assim eu sempre o reconheci, desde que a gente se conheceu. Uma honra sentar-se a esta mesa para compartilhar de um tema tão sedutor e envolvente, instigante, uma geografia afetiva, literatura e sabores geográficos. Um tema que nos leva a transportar para o maravilhoso mundo dos livros e da comida. Dois mundos de prazer, o prazer da leitura literária, o prazer do sabor. O prazer da literatura, novamente, dos livros e da comida. Dois prazeres que se misturam. E aqui, quando eu estou me referindo à mistura, né, dois prazeres que se misturam, dois caminhos que se misturam, aí eu já estou querendo dizer, né, o sentido do que é a comida, né, e que prazer é esse, como isso se mistura, né, na cozinha, enfim, né? Esse mundo encantado da geografia, uma só viagem pelo universo da arte, a arte da literatura e a arte do sabor, livro e cozinha, um só espaço geográfico. Literatura e sabor misturados e impregnados de um só sentimento capaz de transformar os ingredientes e temperos em afeto. O que nos instiga na composição dessa mesa, com esse tipo de geografia afetiva? Afetividade que envolve a produção do conhecimento. Então, por isso eu anunciei que é realmente uma fala de afetos, porque está no título da nossa mesa. E eu quis aproveitar essa oportunidade para tornar público a todos vocês, né, essa geografia de afetos que a gente aprendeu, né, com Lívia de Oliveira desde os tempos primórdios, porque eu vim aprender essa geografia de afeto com Lívia muito recentemente e não tem espaço aqui para relatar como se deu esse encontro com Lívia de Oliveira depois dos anos 2000, né? Como já disse Lívia de Oliveira, né, com relação a esta afetividade, me peço também para ler a citação com relação à geografia humanista, que considera que na ciência, palavra escrita de Lívia de Oliveira, a geografia humanista considera que na ciência é preciso haver afetividade, que não se pode pensar as coisas friamente, objetivamente. Já foi citado isso hoje numa das mesas aqui, me parece. É preciso que o geógrafo coloque-se no seu campo de estudo e observe de que maneira as pessoas percebem o lugar. Quando ela está dizendo isso, né, coloque-se no campo de estudo e observe de que maneira as pessoas percebem o lugar, isso já é para mim um convite a observar como se dão essas relações, né, das pessoas com o lugar. E é claro, das pessoas, né, o orientador também com seu orientando, que isso Lívia de Oliveira nos ensinou de forma muito bonita. Deixando-me tocar e envolver-me por esse enlevo de sentimento e de convívio com Lívia de Oliveira, minha fala se transcorre ou
discorrerá em torno dos sabores e sabores da mesa com Lívia de Oliveira. Então, dentro da grande mesa, geografia afetiva, literatura e sabores geográficos, né, eu trouxe para esta mesa, né, ou para esta sala, esse tema que espero dar conta de desenvolver ao longo da nossa fala. Convivo com esta com esse enlevo convívio, juntas desenvolvemos a geografia do sabor. Essa geografia impregnada de afeto que me reconduziu à admiração e respeito por Lívia de Oliveira, que proporcionou-me um profundo prazer em explorar e apreciar o sabor em geografia. No convívio com esta admirável comensal, muito aprendi de viagens e de comida. E mais que isso, estendida ao seio familiar, aprendi a alegria em torno da mesa. Aprendi o verdadeiro fundamento da geografia do sabor, como assim denomina Lívia de Oliveira. Feito isso, eu entraria no segundo momento dessa viagem, fazendo a seguinte pergunta: que geografia é esta de Lívia de Oliveira? É uma geografia da afetividade no modo da produção do conhecimento, ou seja, como ela lida com as coisas do cotidiano. É uma geografia de Lívia feita na maturidade após os seus 80 anos. Uma geografia lavrada, maturada. Uma geografia de memórias. Memórias da avó, memórias da mãe, memórias da infância, a escola, a comida, doces no fogão a lenha, o caminho da escola, os banhos de rios e de mar, memórias de paisagem, memórias de lugar, memórias da terra, memórias da casa, memórias da cozinha. Tudo isso misturado, remexido e maturado com profundo afeto para depois de pronto servir aos seus comensais com muito bom gosto e muita alegria no rosto, sempre expressão nas marcas do tempo, mas sempre com um sorriso no rosto. Tempo vivido e convivido com profundo encantamento. Encantamento esse que seduz, envolve e enleva seus convivas a explorar todo o seu conhecimento em torno dos saberes e dos sabores. Conhecimento acumulado e sempre renovado no transcurso da sua longa caminhada, fazendo e refazendo a sua memorável trajetória, escrevendo e reescrevendo com mãos firmes, ideias claras e coração pulsando pelo entusiasmo. Sempre assim foi um convívio com Lívia de Oliveira. É esta geografia que faz Lívia de Oliveira aos seus 90 anos. Uma geografia de memória, abre aspas, lavrada por arados de afeto,
É no sentido de verdade do que é um arado, não de machucar a terra, né, mas de prepará-la para plantar. Sulcando a terra como base e fundação do saber e fazer geográfico. Sim, a terra é a base fundante da escrita geográfica de Lívia de Oliveira. Uma grafia da terra, uma grafia sobre a terra e na terra. Uma grafia impregnada de sentimento afetivo pela terra e pelos homens que a habitam. Sua trajetória acadêmica e de vida registram estas suas marcas matrizes na sua produção geográfica. Hoje, marcadamente maturada no campo da geografia humanista. Permeando sempre com pés firmes e bem plantados pelo fértil campo do sabor e os olhos bem abertos para os horizontes da literatura ou da leitura literária. No campo do sabor, aqui destaco a mesa a que serve os meus comensais especiais. E aqui faço então, ou listo, os últimos trabalhos de Lívia de Oliveira, abordando o sabor. Primeiro deles, Lembranças da Cozinha Caipira Paulista, Pilões, Gamelas e Poiás, em 2011. Introdução ao Estudo do Sabor pela Geografia, em 2012. E Cozinha Paulista Caipira, 2014. Então, isso mostrando o que tem feito Lívia de Oliveira nos seus últimos anos até os dias de hoje, quando passa a se dedicar à chamada geografia do sabor. Destas 3 composições de sabor, extraí algumas porções que eu considerei mais apreciativas dessa escrita de Lívia de Oliveira. Uma delas, esta é uma nota, palavras de Lívia, esta é uma nota para que não se caia no esquecimento como minha avó materna lidava com os fazeres domésticos na preparação dos nossos alimentos, usando pilões, gamelas e poiás. Assim foi a minha infância gastronômica, na década de 30 do século passado, calcada em uma cozinha bem caipira e bem paulista. Assim guardo na lembrança o sabor brotando da terra, os aromas telúricos exalando do imaginário, e os ruídos do socar dos pilões, as gostosuras das carnes temperadas nas gamelas e o crepitar das lascas de madeira no fogão de lenha, o antigo poiá. Então, a publicação de Lívia de 2011. Então, nessa transcrição, nessa escrita de Lívia, já podemos notar que o encantamento pelo sabor, pela cozinha, não é dos últimos anos. Ela já traz isso e agora está nos ensinando a lidar, né, ou a lidar com esses sabores na verdade, de infância. Uma outra lembrança de Lívia, um outro registro de Lívia com relação aos sabores, que está na publicação de 2014, diz Lívia de Oliveira. As lembranças das comidas preparadas por minha avó materna, veja só quanta memória está presente, né, na escrita de Lívia de Oliveira.
As lembranças das comidas preparadas por minha avó materna ainda estão presentes em minhas memórias gustativas. Eram feitas com desvelo na busca de ingredientes com substância para alimentar os netos. Essas minhas lembranças de sabores, odores, cores e dos fazeres das comidas perduram e são intrínsecas ao meu viver de hoje e da vivência de ontem. São inúmeras as dimensões que compreendem o estudo do sabor pela geografia humanista, diz Lívia de Oliveira. Neste dossiê, fruto de um profícuo evento realizado em Rio Claro, o seminário Sabores Geográficos, Cultura, Imaginário, Paisagem, no dia 8 de junho de 2008, nas dependências do Instituto de Geociências da Universidade Estadual Paulista, nesse mesmo lugar aqui, né? Vamos tentar atribuir um sabor geográfico passando pelos filtros da cultura e da experiência e do imaginário. Os artigos reunidos aqui percorrem as trilhas da geografia humanista e da geografia cultural, e ressalta Lívia de Oliveira. Os geógrafos humanistas preocupados desde há muito tempo com a percepção, os sentidos e os valores da experiência de mundo, descobrem um novo caminho a explorar, indo da alimentação aos símbolos e paisagens, valorizadas ou não, que ligam o homem de forma orgânica a todo ato de comer e, sobretudo, de saborear, que está na publicação de Lívia de 2012. Com certeza eu não vou dar conta de tudo dentro do tempo, então eu já vou fazer os meus saltos, né, sem querendo quebrar a leitura. Então, em direção a esse encerramento, ou dizendo, já quase encerrando os serviços desta mesa de saberes e sabores, a mesa com Lívia de Oliveira, é preciso deixar bem marcado em letras de destaque o lugar de Lívia de Oliveira, a ilustre comensal da mesa, com a sua preciosa geografia afetiva e geografia do sabor. E antes de nos levantarmos e nos retirar aos bons modos ou às boas maneiras, nos indagamos. Como se chega aos 90 anos ainda fazendo geografia em plena clareza de pensamento, disciplina e entusiasmo, professora Lívia de Oliveira, que me olhou aqui? Eu vou reafirmar essa questão diante do sorriso de Lívia de Oliveira. Então, nos indagamos aqui. Como se chega aos 90 anos ainda fazendo geografia em plena clareza de pensamento, disciplina e entusiasmo? Uma pergunta que nos instiga a afirmar sem medo de pecar ou infringir os modos de se pôr à mesa. Só mesmo pelos mapas, traços e entrelaços de afeto. Sim, só esse sentimento pode ser capaz de elevar a alma e substanciar o corpo para trabalho de tamanha dedicação. Sim, esse sentimento que a conduz à escolha dos seus orientandos e os seus temas de pesquisas e que reconduz na produção do conhecimento. E aí é o que se pode notar nas suas mais recentes orientações. O sabor desvelado e explorado no pós-doutorado, por Gratão 2011, aos 84 anos, Lívia de Oliveira orienta-nos no pós-doutorado.
a geografia literária no doutorado de Cavalcante, defendida há um ano, foi o ano passado, em 2016, e aos 89 anos. E mais recentemente o bairro rural paulista no mestrado de Hugo, defendido há um mês, tão logo fez ou completou os seus 90 anos. Vou passar um pouquinho, pode ser? Para variar. Que força física resguarda esta mulher, nascida no interior de São Paulo, na cidade de Mairinque, filha de mãe professora e pai agricultor, descendente de índios, sempre com orgulho de ser brasileira e sempre com o pé na terra. Narrativas, entrevistas de Nívia de Oliveira. Que força intelectual substancia essa mulher que desde pequena queria ser professora e que ia comer pão e banana para ir a Paris. Sempre quis viajar e viajou pelo mundo. Não vou relatar aqui o mapa de viagem de Nívia de Oliveira. Fiquem tranquilos. Sua mãe gostaria que fizesse geografia e quando viajavam levavam no seu caderninho de anotações. E juntas desenvolveram um afeto muito profundo com a geografia. Aspas, porque é de Nívia de Oliveira. Entrou no ensino oficial no secundário e foi dar aula no Vale do Ribeira. E com as crianças faziam loucuras. Por isso continua fazendo loucuras. Porque ela não faz loucuras agora. Ela já faz loucuras há muito tempo. Né? E aí, o professor ficava enlouquecido. E lá tinha um rio do lado da escola. E lá ia ela dar aula com as crianças. Sempre de short e maiô, entrava na água, tomava um banho, sempre apaixonada pela geografia, dizia ela. Que força afetiva, que sentimento afetivo envolve essa mulher, professora, geógrafa, encantada, apaixonada pela geografia e que deixa tocar pelo cuidado com o meio ambiente e se entregando de corpo e alma à topofilia, traduzindo o livro de Tuan em 1980. Obra de expressão preciosa de afeto à natureza e o cuidado com a terra. Que na verdade Nívia não descobriu isso em Tuan, porque Nívia já fazia isso desde os seus tempos de menina, de infância, que está na memória, né, de Nívia de Oliveira, essa memória telúrica, né, que ela nos ensina, né, até hoje. E assim, embevecida de puro encantamento pela geografia e pelo mundo, põe então Nívia de Oliveira a se dedicar de corpo e alma aos estudos de geografia humanista, que não é agora, nos anos de 2017. Nesse campo de saber geográfico, tem elaborado trabalhos de grande contribuição para a geografia. Nívia de Oliveira é hoje uma grande referência na geografia humanista brasileira. Como já destacado, especialmente os trabalhos voltados nos últimos tempos sobre o sabor geográfico, preparados e servido na sua fase de maturidade física, intelectual e afetiva. A dedicação, disciplina, vigor, rigor e esforço de escrita aos 90 anos é para todos nós um grande desafio, mas também um alento diante da vontade, do encantamento, da paixão e do sonho. Desde pequena queria ser professora, comer pão e banana para ir a Paris. Nívia de Oliveira faz 90 anos. Quando crescer, quero ser como você. Obrigada.
escrevi uma ode à Lívia de Oliveira, mas são 3 páginas, não dá para ler. Depois a gente passa para todos. Muito obrigada.